domingo tá aí e ainda tem gente buscando os itens para o almoço de Páscoa. E fica a dica, gente. É bom preparar o bolso porque, além dos pescados, como a gente viu na reportagem, tá tudo mais caro. Da Páscoa ao Tiradentes, número 1, no Terraço Cast de número 310. A abertura que você ouviu é uma constatação que foi feita aí pela CNN, mas que você que foi ao mercado já notou também, que os produtos de Páscoa estão mais caros agora em 2022. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Somos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Nesse 310 e no próximo da equipe, que é o de número 312, vamos fazer um negócio um pouco diferente. Pegaremos assuntos um pouco mais atemporais, porque como prevemos que você que nos ouve está viajando ou com pessoas em casa, ou nesse feriado de Páscoa que acontece agora, ou no de Tiradentes, que é semana que vem, ficar atualizando notícias de curto prazo talvez não seja tão agregador para você. E quem topou comigo essa missão de 2 partes? O trio favorito, claro, vamos a elas. E aí, Fernanda Mello, tudo bem? E aí, Caio, pessoal do Terraço, tudo bem? Bora continuar o nosso papo sobre commodities? E aí, Renata Couto, diretamente da Califórnia, tudo certo? Oi, Caio, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? E também ela, que está em qualquer lugar do mundo e às vezes em São Paulo. Fala, Raquel de Sá, tudo bem? Alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é a moça do tempo. Pois é, gente, pra quem não viu, eu fiz um vídeo, né? Prometo que não tem nada a ver, né? Não foi por conta do Terraço Cast, né? Porque o pessoal lá não sabe que eu sou famosa por ser a moça do tempo, né? Mas que eu falo da previsão do tempo pros investimentos. Então eu acabei de lembrar nesse momento. E assim, eu não sei se vocês estão ouvindo, assim, de fundo, mas esse barulhinho, né? Típico que alguns chamam de chuva, eu chamo de Raquel na praia, né? Raquel na praia igual chuva. Pois é, falo aqui, né, do litoral paulista, né, onde neste momento chove. A previsão do tempo é de chuva, né, e eu espero, gente, que ao longo desses 2 feriados que temos por aí, que eu pegue um certo solzinho, porque afinal de contas, vocês sabem como eu tenho sofrido apenas em São Paulo, né, a pessoa aqui que gosta de viajar, gosta de bater perna, tava ali só naquela cidade cinza, e eu tô precisando de uma prainha. Quer aprender com os especialistas do terraço econômico de maneira mais intensiva? Vem aí nosso MBA em Economia e Investimentos. Olha o primeiro link da Linktree, porque aí você fica por dentro de mais informações. E deixando seus dados para contato, vamos te explicar tudo o que você quiser saber com detalhes. Aliás, por falar na Linktree, lá você também encontra nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e até a nossa lojinha. Merchan da firma feito, vamos ao primeiro assunto do episódio de hoje. Fernanda, vivemos na atualidade a maior subida nos preços das commodities que já vimos ser registrada até hoje, pelo menos considerando aí registros desde 1915. Conta mais sobre o que está acontecendo agora. Então, na semana passada, eu comentei com vocês que os preços mundiais dos alimentos tinham saltado quase 3% em março e que isso era um novo recorde. E aí, como a gente conversou na semana passada, a Ucrânia e a Rússia são juntas responsáveis por 30% das exportações globais de trigo e cevada, fora outros grãos. E que esses 2 países também são fonte de quase 70% das exportações mundiais de óleo de girassol. E só a Rússia responde por 13% de todas as exportações de petróleo bruto. E aí, à medida que o conflito e as sanções à Rússia aumentam, os preços dos alimentos e da energia também acabam naturalmente subindo. Por mais que já tivessem subido antes da Rússia invadir a Ucrânia, esses preços também vêm aumentando em países que, apesar de não estarem ali na linha de frente, acabam sendo impactados
Isso traz implicações gravíssimas principalmente para os países mais pobres do mundo. Assim, a guerra vem trazendo 2 efeitos que são distintos, mas que são fortes nos mercados de alimentos. O primeiro, que é mais claro e o que se dá em primeiro plano, é que os preços vêm disparando. E essa tendência acaba sendo exacerbada pelo segundo efeito, que é a provável escassez de alimentos e especialmente dos insumos agrícolas que vêm da Rússia e da Ucrânia. A revista Time soltou um artigo sobre como o conflito da Ucrânia e da Rússia aumentou o preço dos salgadinhos. E por salgadinhos, a gente pode entender também todos os outros alimentos industrializados, que são bastante consumidos, especialmente pela massa da população, né? Porque eles conseguem ser barateados de tal forma que ficam muito mais acessíveis, né? E eles compõem ali a base da alimentação de uma população com menos recursos. Muitos desses aumentos nos alimentos, eles podem ser por conta da inflação, que já era decorrente da pandemia, e de todo o impacto que a gente viu na cadeia de suprimentos. Isso foi tema de todo o podcast do ano passado, né? A gente veio falando bastante disso. O coronavírus causou, naturalmente, uma escassez de mão de obra, né? As pessoas tinham que ficar mais em casa, então as pessoas que podiam estar trabalhando nas fábricas, isso acabou afetando a mão de obra das fábricas, e além de afetar também os setores de transporte rodoviário, marítimo, que são responsáveis por trazer as matérias-primas dos pontos de origem até os fabricantes, enfim, dos fabricantes para o comércio, para o varejo e aí até chegar na mão do consumidor final. E essas questões de logística aumentaram os prazos de entrega, diminuíram o fornecimento de tudo, enfim. Para quem fez obra nesse meio tempo, deve ter sentido falta de madeira, né? Foi algo que eu acompanhei de perto aqui, mas não foi só isso, né? Faltou desde cream cheese até chip de computador, que foi um dos temas aí do podcast do ano passado. Então, tudo isso acaba causando mais inflação. E aí, somando a todas essas questões de 2021, o ano de 2022 tem um plus, que foi esse evento global que veio para arregaçar mais ainda a cadeia de suprimento. Hoje a indústria de alimento vive uma globalização de insumos. Todos os fabricantes têm contatos mundiais, né, para conseguir as melhores condições de mercado, e isso acaba trazendo uma certa dependência, e em situações como essa, a gente vê o mercado sofrendo bastante. E aí, nesse caso, né, quando a gente fala de Rússia e Ucrânia, também falando do mercado de óleos de cozinha. Nesse caso do óleo de cozinha, por mais que os Estados Unidos seja autossuficiente, digamos assim, né, eles tenham bastante fornecimento local de óleo de cozinha, as empresas da Índia, que importavam 23% do óleo de girassol da Ucrânia, vai passar a depender dos Estados Unidos. A China, que importa 12% do óleo de girassol da Ucrânia e da Rússia, vai passar a recorrer aos fabricantes dos Estados Unidos. Então, isso acaba levando o preço da matéria-prima em todos os lugares em que é produzido a aumentar, né? Naturalmente, com a oferta e demanda. Enfim, essa dinâmica acaba valendo para tudo e qualquer coisa. Quando existe um desequilíbrio e algum fornecedor tradicional sai da jogada, todo o resto se desequilibra também, né? Então, desde o início do conflito, os agricultores lá da Ucrânia não têm mais acesso a recursos que são cruciais para a produção, de fertilizantes até combustível mesmo. Então, além de toda a insegurança e da violência, a gente tem a falta de recursos que são básicos para continuar fornecendo esse tipo de produto para o mundo. Então, o que a gente espera é a época de plantio de trigo está chegando, e aí provavelmente a gente não vai ver uma colheita com algum rendimento expressivo, né? Então, com tudo isso, acaba respingando em outros países que estão em desenvolvimento também. Então, não adianta a gente pensar que o Brasil está longe, né, geograficamente, que a gente não sofre com isso, né? E aí, tanto a América Latina quanto países africanos, enfim, é só pensar que qualquer país de baixa renda, os gastos com energia e alimentação são praticamente metade do orçamento das famílias.
Então, né, nesse contexto, uma crise como essa pode sim aumentar a pobreza global. E por mais que existam outros fornecedores aí para acabar suprindo esses produtos que vinham da Ucrânia e da Rússia, no final das contas, esses países não necessariamente estão se beneficiando do aumento dos preços, né? O Caio compartilhou comigo esse gráfico que foi feito pelo BOFA, pelo Bank of America, que mostra o melhor ano das commodities desde 1915. Mas aí, não necessariamente essa é uma situação boa para os países exportadores. Por exemplo, o Brasil, que é exportador de commodities. Os países exportadores de petróleo, como do Oriente Médio ou do Norte da África, eles acabam sendo dependentes da importação de alimentos. E aí, da mesma forma, os países que são exportadores de alimentos também tendem a depender da importação de energia. Então, os poucos ganhos que a gente tem de um lado, né, com o aumento das exportações, acaba sendo compensado do outro lado. Então, não é que essa seja uma situação boa para os países exportadores. Mas o pior cenário, com certeza, fica com os países que são importadores, tanto de alimento quanto de energia. Esses sim são ali, eles estão na pior posição, na posição mais difícil, porque se juntar o aumento em ambos os lados, a gente verifica aí um aumento no déficit e na dívida pública, né, que esses países já tinham elevados. Ou seja, é uma tendência provavelmente de baixo crescimento no PIB global. Já falamos por aqui há um certo tempo, desde que o conflito na Ucrânia começou. Alguns preços vão encarecer ao longo do tempo e não necessariamente de maneira imediata, porque entram nas próximas safras, né? Encarecimento de insumos agrícolas, majoritariamente, né? Que são muito produzidos ali na Rússia, também na Ucrânia e tal. Além disso, em termos de oferta de alimentos, as áreas plantadas que não serão colhidas porque estão no meio de uma guerra, farão falta. A saída da pandemia, que ainda estamos vendo acontecer, já trazia complicações porque pressionava pelo lado da demanda, né? Mais pessoas procurando mais itens de produtos, de serviços e tudo mais, isso acaba pressionando o preço. Com esse conflito, temos um adicional que envolve complicações na oferta também. Vivemos hoje o maior aumento nas commodities e isso é realmente impressionante e nos faz perguntar, até onde será que vai isso tudo? Só sabemos até então de uma coisa, isso deve mesmo puxar as previsões do PIB global para baixo. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, um relatório recente do Bank of America fala sobre pontos da economia internacional que devemos prestar atenção nos próximos meses. Conta pra gente sobre isso. Eu resolvi trazer para vocês um relatório do Bank of America que fala dos 3 pontos da economia internacional que a gente deve mais prestar atenção nos próximos meses e que vão aí definir os rumos da economia. Então, nesse relatório ele cita 3 pontos, eu vou falar de um ponto com vocês que eu acho que talvez seja um dos principais hoje e na próxima semana eu vou falar dos 2 seguintes. Então, as 3 coisas, né, que o Bank of America fala que a gente deve prestar atenção nos próximos meses é com a inflação, e ele fala da inflação nos Estados Unidos, mas eu acho que a gente pode ampliar e falar de inflação globalmente, é um ponto importante na economia atual. O segundo ponto é o coronavírus, principalmente na China, né, a gente sabe que a pandemia, por melhores que estejam os números, principalmente no Brasil e aqui nos Estados Unidos, né, os números também tão bons, a gente ainda não pode dizer que a pandemia acabou, tem algumas áreas de preocupação, principalmente na China, mas independentemente da situação da pandemia do Covid em si, né, o que está acontecendo na China em termos de lockdown, de diminuição da produção, isso também pode ter um impacto na economia, independentemente da questão de saúde. E o terceiro ponto que ele cita é a questão do estoque de energia da Europa, né, principalmente depois desse conflito, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e essa questão da energia na Europa também é um ponto importante para a gente estar prestando atenção. Então, falando aí do primeiro ponto, né, como eu falei que a gente vai falar essa semana, que é a inflação nos Estados Unidos, né, o que a gente está vendo é que a inflação está nos principais, né, nas altas, assim, nos números mais altos, assim, das últimas décadas, no mundo inteiro e nos Estados Unidos também. E a gente, né, o Bank of America e vários analistas nos Estados Unidos de inflação acham que a inflação ainda não atingiu o pico no país, quer dizer, a gente ainda pode ver aumentos de inflação nos próximos meses. Isso leva, né, provavelmente ao Fed, né, as principais apostas para o Fed na próxima reunião em maio é um aumento de 0,5%, né, 50 basis points,
e isso pode gerar, claro, uma diminuição, né, uma contração da economia, porque, como vocês sabem, né, toda vez que a gente aumenta os juros, a gente pode ter uma diminuição na atividade econômica, né, e a gente também tá vendo, né, em termos do que o Fed pode fazer, é um aumento da taxa de juros e a diminuição do balanço de pagamentos, tentando aí fazer uma política monetária mais contracionista para evitar o aumento de inflação. As consequências disso, como a gente sabe, para a economia acaba tendo, né, toda vez que você aumenta os juros, você diminui a atividade econômica, e isso para os Estados Unidos pode não ser um problema tão grande, porque o país realmente está numa situação de emprego mais confortável, mas esse aumento de inflação acaba no mundo inteiro, pode gerar, além de uma queda na produtividade, né, no crescimento econômico, também um aumento do desemprego. Então esse é um ponto que é importante a gente estar de olho, né, nos próximos meses. A inflação nos Estados Unidos vai determinar a política monetária do Fed, e a política monetária do Fed tem um impacto na política monetária de todos os países, porque o nível de taxa de juros nos Estados Unidos acaba balizando as taxas de juros no mundo inteiro, e a inflação é uma preocupação para todo o planeta, né? Especialmente para os países mais pobres e que, além de lidar com a inflação, também está lidando com outros problemas, né? Pobreza, miséria e desemprego, como é o caso do Brasil, infelizmente, também. Inflação, inflação, inflação. Todo dia, toda hora, em todo lugar. Essa questão é o nome do jogo e vai continuar sendo falada durante um tempo razoável. Tudo isso por um motivo que você que nos acompanha aqui há um certo tempo já sabe. Há muito, mas muito dinheiro na economia, e nesse momento vivemos uma certa normalização nos juros globalmente, ou, mais diretamente, um enxugamento dessa liquidez financeira global. A autoridade monetária, em qualquer lugar do mundo, independente das missões que ela tenha, serve para permitir que o dinheiro siga tendo valor no futuro, e o maior perigo na demora da atuação dessa instituição é o fato de que o remédio pode virar veneno. Ou, traduzindo para o bom português, quando o Banco Central deixa a inflação bater forte o tambor, o tique-tique-tique-tique tá necessário para segurar tudo isso pode mesmo trazer uma recessão, ou, pior ainda, estagflação. E para saber o que é estagflação, volta no episódio 306, porque no segundo assunto a Raquel explica direitinho o que é isso. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, para quem nos ouve, mas não sabe como isso funciona, como as taxas de juros conseguem ter seus efeitos sobre a economia real? Ou, no termo usado pelos economistas, quais são os canais de transmissão dos juros na economia? É isso, vamos dar um relax, né, nesse momento, esse momento relax de feriado, para falar de algo que a gente gosta, política monetária. Bom, é de fato, né, aquele assunto que eu acho que eu tive um episódio ali que eu tive que acompanhar minha avó, né, fazendo uns exames, e eu fiquei belas 2 horas no meio da madrugada, assim, sem fazer nada, né, no meio da madrugada não acontece nada, gente, se você não tá dormindo nem numa festa, te conto, fica um pouco sem graça. E aí eu passei esse tempo lendo bastante, e eu li apenas sobre inflação e política monetária, inflação e juros. Então, eu resolvi falar um pouco pra vocês sobre inflação e juros. Mas dá um passo atrás do que a gente tem falado, né, de Fed, de Banco Central, e falar um pouco da parte teórica da inflação e dos juros, mais especificamente dos juros. Pois é, gente, você já parou pra pensar como, né, que a taxa de juros controla a inflação? De fato, você, ouvinte assíduo aqui do Terraço Cast, né, já deve saber que a taxa de juros é a principal ferramenta do Banco Central para controlar os preços, né? Para controlar ali a alta de preços, porque a inflação ela é uma alta de preços. Se é uma inflação elevada, os preços estão subindo de uma maneira muito rápida. Se é uma inflação mais baixa, os preços também estão subindo, mas de uma maneira mais devagar. Se é uma deflação, daí os preços estão caindo. Então, o Banco Central tem esse objetivo aí de controlar a velocidade da elevação de preços numa economia aí no mundo todo. Todos os bancos centrais, que também são chamados de autoridades monetárias. Bom, o Banco Central, então, ele usa a taxa de juros e tem 3 principais canais de transmissão. O primeiro deles, tá? Eu vou falar aqui sem ordem de importância, tá? A gente tem 3 principais. A gente pode derivar um desses canais, né, em mais 2. Mas pra não ficar muito confuso, né, muito pesado pra esse feriado, eu vou falar só de 3, sem as derivações ali. Então, primeiro, vamos falar do mais famoso, né? O canal mais famoso é o crédito, né? É o velho crédito. Qual crédito? Aquele crédito mesmo que você pega, né? Aquele crédito que você vai no crediário, né? Aquele parcelado, aquele empréstimo. Pois é.
quando o Banco Central sobe a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, ela é a taxa que ela serve de base para todas as outras taxas de juros da economia. Então, todas as pessoas e empresas que forem pegar algum tipo de empréstimo, né, que quiserem se alavancar, né, gastar mais do que elas têm naquele momento, elas vão pagar uns juros para isso. E todos eles se baseiam na taxa básica de juros. Não quer dizer que eles vão custar, né, exatamente o preço da taxa Selic, pelo contrário, porque ela é a taxa básica, eles vão ter ali várias outras questões envolvidas, né, como o risco de calote, etc. Mas eu estou falando isso para dizer que o crédito é um dos principais canais de transmissão de política monetária. Então o Banco Central vai lá, sobe os juros, o crédito fica mais caro, e o crédito fica mais caro tanto para as pessoas que querem comprar alguma coisa. Então, por exemplo, financiar uma casa fica mais caro, comprar parcelado fica mais caro. Ah, mas eu pago sem juros. Não, você paga sem juros adicionais, né? Naquele preço que você comprou a geladeira, o carro, enfim, bom, quem compra um carro sem juros, né? Mas a geladeira, o rack, a televisão, tudo isso no preço original, você já tem os juros. Se você divide e eles falam, sem juros, os juros já estão embutidos. Então, os produtos ficam, assim, pegar crédito fica mais caro. Por isso que quando a gente fala assim, o varejo crédito, ele sofre mais, que é normalmente aqueles produtos, né, de varejo que são vendidos normalmente mais atrelados ao crédito, como os próprios automóveis, eletrodomésticos, diferentes de, por exemplo, roupas, utensílios, né, de, por exemplo, farmacêuticos, etc., que as pessoas tendem, né, a usar menos o crédito para adquirir. Então, quando as pessoas compram menos, a economia começa a desacelerar. Então, por isso que os juros altos, eles desaquecem uma economia, principalmente aí pelo canal de transmissão do crédito. Quando a gente olha para as empresas, é da mesma maneira, tá? As empresas, elas também se alavancam, elas também, enfim, para elas investirem, crescerem, elas têm que pegar dinheiro em algum lugar. Então, elas podem ou abrir capital, né, ter ali ações cotadas na bolsa, ou elas podem emitir uma debênture, ou elas podem até pegar um financiamento, dependendo do tamanho da empresa. Então, serve tanto para pessoa jurídica quanto física. E a taxa básica de juros, a taxa Selic, ela também serve de base para essas outras, né? Então, qualquer tipo de crédito na economia fica mais caro. Então, para as empresas também fica mais caro. Então, novamente, aí você tem um desaquecimento da economia, né? Por meio do crédito mais caro. O dinheiro fica mais caro. E, ao mesmo tempo, quando você pega o outro lado, né? Quando você está dando crédito para alguém, tem uma outra ponta que tá fazendo o quê? Tá ganhando esses juros emprestando esse dinheiro. Então, você tem um incentivo maior, né? Para as pessoas deixarem o dinheiro nos bancos, enfim, guardarem ali o dinheiro, não gastarem, não girarem esse dinheiro na economia. Então, de fato, você tem ali uma desaceleração da economia. Para quê? Como que isso chega nos preços? Porque quando você desaquece, tem menos gente comprando, tem menos empresa investindo, enfim, você diminui o que a gente chama de demanda agregada. Então, você diminui a demanda por tudo, a demanda por bens e serviços na economia, que é a demanda agregada. Quando você diminui, você tem uma menor demanda, a oferta ali continua a mesma, o que acontece, os preços, eles começam, né, se você levar para um extremo, os preços podem cair, mas a ideia é que você tenha uma pressão menor sobre o aumento dos preços, né, sobre a aceleração dos preços. E se você leva para o extremo, né, dessa desaceleração da demanda agregada, você está olhando ali para o mercado de trabalho, né, a economia desaquecendo, você desaquece o mercado de trabalho, então não tem, enfim, tem mais pessoas procurando trabalho do que empregos disponíveis, e você não tem também pressão sobre os salários, que é uma das principais pressões aí que a gente tem sobre a inflação. Quando a demanda está muito aquecida, você precisa de mais trabalhadores para produzirem esses bens e serviços, mais trabalhadores, né? Você está demandando mais trabalhadores, eles podem fazer o quê? Bom, vou pedir mais dinheiro, porque tá faltando trabalhador, tá com menos trabalhador. E aí é uma questão, então como vocês podem ver, o preço do dinheiro, o crédito, ele mexe na economia como um todo, né? De todos os lados, do lado do crédito, do lado do financiamento, do lado dos investimentos, então do lado de quem empresta e do lado de quem pega emprestado. Com o objetivo aí de desaquecer a economia para controlar a alta de preços. Esse é o primeiro canal de transmissão, o mais famoso aí, né? O mais falado. O segundo canal de transmissão são as expectativas, né? Então, como eu sempre falo, a inflação, ela é uma profecia autorrealizável, principalmente em países que têm histórico inflacionário forte. Por quê? Por exemplo, o Brasil. O Brasil, a gente, já conviveu com muita inflação, né? Então, a nossa história, o nosso passado recente é cheio de inflação. Então, as pessoas têm medo. Quando elas veem os preços subindo, elas falam, cara, isso daí não vai parar de subir. Eu já vi esse filme, né? Minha mãe dizia muito, eu já vi esse filme. Então, não acredita, quem faz a fama deita na cama. E aí as pessoas falam, eu que não vou ser o otário
empresário, que pessoas? Todas as pessoas da economia. Seja essa pessoa uma manicure, seja essa pessoa... Eu sempre gosto de dar o exemplo da pessoa que... Um cabeleireiro, né? Uma cabeleireira. E aí, vamos supor que no mundo paralelo, esse cabeleireiro, cabeleireira, não tenha custos, né? Sei lá, não, já tenha todos os seus utensílios para cortar cabelo, etc. Ele tá vendendo apenas o seu serviço. Em tese, nada dos custos dele aumentou, então ele não precisaria aumentar o preço dele necessariamente. Mas ele tá vendo todo o resto das coisas na economia aumentar. Ele não vai ficar olhando, não, a batata tá aumentando porque teve uma seca não sei aonde e atrapalhou o preço da batata. Que ele vai olhar a batata e depois ele vai olhar o feijão, e depois ele vai olhar o arroz, e ele vai olhar o preço do transporte, ele vai olhar o preço do carro. Enfim, ele vai começar a ver que tudo em volta dele tá subindo de preço. Ele fala, eu que não vou ficar aqui esperando o preço subir mais. Eu já vou imputar isso no meu preço, já vou fazer um preço mais caro pro meu corte de cabelo, que eu que não vou ficar pra trás. E aí fica aquele negócio das pessoas correrem atrás da alta de preços. E se você leva pro extremo, novamente, você tem uma economia altamente indexada, que é como, não, olha, o meu aluguel, por exemplo, eu vou te fazer o aluguel, mas ele é atrelado ao IGP, né, ao IGPM. Então, beleza, chegar o ano que vem, ajusta pelo IGPM. Então, assim, tá todo mundo ajustando por alguma coisa. Há muitos anos atrás, né, antes da década de 90 e na criação do real, tinha muito contrato indexado ao dólar, por exemplo, né? Isso fez muito parte ali, toda a parte do desenvolvimento do plano real também passou por isso, por toda uma mudança ali de arcabouço legislativo para não permitir certos indexadores, porque, não, então, como o real não vale nada, eu vou indexar o dólar. E aí, você tinha, né, aquela corrida atrás da alta de preços e uma coisa alimenta a outra. Por isso que é tão importante a gente ter a pesquisa Focus, né? O Banco Central ter a pesquisa Focus, porque ele vai olhar para a expectativa dos preços no futuro. E o que ele pode fazer sobre isso? Os juros, gente, ele tem um efeito que demora, né? É um efeito deletério na economia, ou seja, demora um tempo. Não é, o Banco Central subiu os juros hoje, a inflação cai amanhã, né? Começa a crescer mais devagar os preços a partir de amanhã. Não, né? Demora um tempo, demora mais ou menos um ano, né? De 9 meses, 9 a 12 meses aí, mais ou menos no Brasil, e até vai até além disso, né? Mais ou menos de 9 a 18 meses para fazer todo o efeito. Por isso que o Banco Central tá sempre falando do horizonte relevante de política monetária, que tá lá na frente. Esse é o canal de transmissão das expectativas. E aí o terceiro canal de transmissão é o canal da taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio, ela acaba sendo, assim, né, que é o bom e velho dólar, né? Quanto que tá o dólar? Ele impacta e é impactado pela taxa de juros, né? Como que ele impacta a taxa de juros? Porque o dólar, ele é o valor da nossa taxa de câmbio, né? Não o dólar, o valor da nossa taxa de câmbio, como eu já falei várias vezes aqui, ele impacta não só para quem quer viajar para Disney, né? Ele impacta ali o pãozinho francês, né? A máquina que vai fazer o carro. Enfim, ele impacta diversas coisas da nossa economia, que é o que a gente chama de efeito de pass-through, né? Então, ele impacta a inflação, que impacta o que o Banco Central vai fazer com a taxa de juros. Mas o contrário também é verdadeiro. Por quê? Porque a taxa de câmbio é um dos canais de transmissão, né, de política monetária. Por quê? Porque quando o Banco Central sobe a taxa de juros, o que é a taxa de juros, né? Quanto que a gente está pagando o retorno nos investimentos aqui no nosso país, né? E a taxa Selic ali é a base. Quando sobe, você está falando que o retorno aqui está subindo. Se você compara com as outras taxas de juros no mundo e essa taxa está bastante alta, ou seja, a gente acaba atraindo mais capital, né? Você atrai mais capital. Então, é sim um terceiro canal de transmissão ali da taxa de juros. Tem 2 outros subcanais de transmissão, como eu falei no começo, né? Que eles estão mais ligados ali ao crédito, né? Que é o preço dos ativos, e também ali os juros de longo prazo, né? Que é quando a gente fala da curva de juros, etc. Mas assim, são canais ligados ali ao canal de crédito, né? Como eu falei, como eu dei o exemplo ali das empresas financiando, tal, tudo isso é ligado aos juros futuros, né? Porque ninguém olha num financiamento de curtíssimo prazo, que é a taxa Selic. A taxa Selic é a nossa taxa de curto prazo, né? E o preço dos ativos também acaba sendo muito relacionado a isso. Então, esses são os 3 principais canais de transmissão da política monetária, né, da nossa taxa de juros. E todos os meus exemplos aqui foram de taxas de juros, né, subindo em um ambiente inflacionário, que é só o que se fala. Mas se a gente tiver um ambiente deflacionário, que os preços não crescem, o objetivo, né, vai ser o contrário. Então, vai ser fazer com que a demanda agregada aumente, isso tenha, sim, pressão sobre os preços, e os preços comecem a subir, porque a deflação também não é positiva para uma economia. Nessa verdadeira aula sobre política monetária, você aprendeu com a Raquel sobre como os juros acabam tendo impacto na sua vida e por quais motivos a Selic subir ou cair, no caso, ela falou mais de um cenário de alta, né? Por quais motivos a Selic subir ou cair faz tanta diferença na ponta final. No próximo episódio da equipe, que é o 312, vocês verão exatamente o encaixe dessa parte da Raquel com o restante da explicação sobre como os juros impactam a sua vida. Não deixe de ouvir o próximo da equipe.
Vamos então agradecendo as 3 participantes da nossa equipe, do nosso trio favorito, nosso trio mais amado do Brasil. Muito obrigado, Fernanda, por trazer pra gente essas informações a respeito das commodities e te aguardamos na segunda parte da Páscoa ao Tiradentes na semana que vem. Muito obrigado. Bom, por essa semana é isso. Muito obrigada você que ouviu até aqui mais um episódio do Terraço Cast e a gente se encontra na semana que vem. Um beijão. Muito obrigado também, Renata, por trazer a primeira parte desse relatório do Bank of America e na semana que vem te aguardamos para contar o final desse relatório. Então é isso que eu tinha para comentar com vocês essa semana, né? Um programa mais curto porque a gente tá em feriado. Na semana que vem eu vou voltar falando dos 2 novos assuntos, que é o Covid na China e a questão da energia na Europa, tá bom? Um beijo para vocês e até semana que vem. E também muito obrigado a Raquel, que além de previsão do tempo, também traz verdadeiras aulas aqui para os nossos queridos ouvintes do Terraço Cast. Muito obrigado e te aguardamos na semana que vem para você finalizar essa aula sobre política monetária para quem nos ouve. É isso, pessoal. Por hoje é só. E voltamos na semana que vem com mais previsão do tempo com Raquel de Sá. Lembrando a vocês que nos ouvem, o episódio 312 tem conexão direta com esse aqui. Não deixe de ouvi-lo depois. Gostou deste episódio ou do podcast? Nos avalie positivamente e passe adiante. Conteúdo não falta por aqui, com uma curadoria cuidadosa e semanal para você. Abraços digitais por meio da voz deste que aqui ancora e até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.